Nós estamos tendo a honra, nesse Creative Talks, de receber um jovem economista, mestrando em administração. Ele é um talento extremamente corajoso, ousado, desbravador e tem se conectado com pessoas de relevância na medicina, no direito, no ramo empresarial. E ele tem sido, por que não dizer, né, um bom exemplo para aqueles que querem empreender. Então estamos recebendo hoje o André. André, cara, um prazer, né? O André, ele é o criador do podcast Pode Saber. Isso. E esse podcast, ele tem tido, inclusive, o nosso apoio. Nós temos tido uma sinergia, temos desenvolvido uma parceria e nós acreditamos, sim, nesse conteúdo de qualidade. Então, se você não segue ainda ou Pode Saber, vai lá e Muito segue, tá? Aciona lá as notificações, faz as suas críticas, faz as suas sugestões, da mesma forma aqui na Creative. Porque, afinal de contas, quem é o nosso patrão é você. Você que é o nosso... Você que faz esse reino do conhecimento acontecer. Então, para um conteúdo democrático, que possa ser feito de maneira simples, mas com excelência tecnológica, né? A gente tem muito cuidado, vocês já devem ter percebido, com essa parada de ruído, delay, mancha em vídeo. A gente procura fazer as coisas com simplicidade. Aquele feijão com arroz básico, mas com uma excelência de fertilizante, preparando o agro para que a coisa possa acontecer da melhor maneira possível. E hoje nós estamos com esse jovem aqui, com o André, e eu acredito que tem muita coisa boa que irá acontecer. André, muito obrigado pela sua presença, Pô, honra para Davizão, nós. eu que agradeço o espaço. Normalmente eu tô aqui na outra função, né, de eu ser o condutor da conversa, eu entrevistar a pessoa, tentar entender um pouco mais trajetória, vida, desejos, empreendimentos, sonhos. E então, muito bom. Obrigado por ter abrido espaço aí para sentar do outro lado da mesa dessa vez e conversar um pouquinho sobre mim, sobre Pode Saber, sobre os projetos. Tem muita coisa legal pra gente falar. Honra é nossa. E aí a primeira pergunta é, por que criar o podcast? Em que momento, por que criar? Em que momento ele nasce? Qual a razão dele acontecer? Tem uma resposta extremamente simples e uma extremamente complexa para isso. A simples foi mais por uma vontade mesmo de fazer alguma coisa no ambiente digital e eu fiz. Essa é a resposta simples. A resposta mais complexa, ela, como quase tudo que é complexo na vida, ela é multifatorial. Então, primeiro tem uma virada de chave no meu trabalho, né? Então, desde 2020 eu trabalho ajudando outras pessoas a investirem, né, de uma maneira direta ou indireta. Mas, mais recentemente, a empresa que eu trabalho fez uma pivotagem no modelo de negócios e a gente passou a se relacionar com outras empresas de investimento. Então, os meus clientes, eles deixam de ser pessoas físicas e passam a ser outras pessoas jurídicas que também atuam no ambiente do mercado financeiro. E trabalhar com pessoa física me fascinava porque eu sentia que eu, de fato, estava contribuindo para a melhoria de vida dessas pessoas. Não que eu não continue fazendo isso no meu ambiente profissional. Continuo, Você mas... vai me perdoar? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Ou talvez, como leigo que sou... Não existe isso. Você está dizendo o seguinte para mim. Você tem uma atuação no mercado de capitais. Você tem uma atuação direta como alguém que dá consultoria para aqueles que querem fazer os melhores investimentos. É isso? Sim e não. Tudo isso que eu estou falando eu tenho 2 trabalhos fora o podcast, né? Então, Perfeito. eu tenho um trabalho de analista e um trabalho de consultor. Tudo que eu estava descrevendo agora era a parte de análise. Então, como que era o meu trabalho? Como que era o meu dia a dia? Eu sentava, lia relatório de empresa, lia relatório de banco de investimento, escutava o que gestores de investimento estavam falando, passava tudo isso pela minha cabeça e depois eu dava a minha opinião sobre tudo isso que estava acontecendo, seja com um ativo financeiro específico, uma ação, uma empresa, um fundo de investimento, seja com os mercados globais de maneira geral. E eu passava isso para que investidores, pessoas físicas, lessem e tomassem as próprias decisões com base nesse relatório que eu estava disponibilizando. Isso era o que eu fazia, né? Então, quem comprava os meus produtos, né, os meus, assim, da empresa que eu trabalhava, eram investidores, pessoa física normal. Tu, a Fernanda, todo mundo que tivesse interesse em se tornar investidor e quisesse contar com o apoio
o meu apoio do meu time para isso de maneira indireta. A gente não falava, ó, você vai comprar esse produto de investimento. A gente falava de maneira genérica de ativos financeiros e dos mercados. Só que mais recentemente a empresa parou de atender esse público pessoa física e passou a atender outras empresas de investimento, concorrentes. Você pode dizer o nome da empresa? Hub do Investidor, posso? Hub do Investidor. E hoje a empresa trabalha no B2B, né? Antes era B2C, agora é B2B. Mas como eu estava dizendo, eu gostava mais de lidar, né, com pessoa física porque eu sentia que o meu trabalho tinha um impacto mais direto na vida das pessoas. E aí eu fiquei, putz, então, sei lá, eu tô ajudando, não é isso, né, mas só para ficar claro aí de forma geral, eu tô ajudando pessoas muito ricas a ficarem mais ricas ainda. E não tem nenhum problema com isso, a gente é apaixonado por riqueza e por gerar riqueza para quem quer que seja. Mas eu fiquei sentindo esse meio vazio existencial, assim, nesse ambiente profissional. Então, eu vi em desenvolver um podcast uma forma de retribuir alguma coisa para a sociedade, já que eu estava parando de atuar diretamente na vida das pessoas. Mas muito nobre isso. E isso é um lado, né? Isso é uma parte da resposta complexa que eu tinha te dito lá no começo. A segunda parte, ela é mais pessoal e menos profissional, que eu tenho tido, cara, um questionamento muito intenso e que ele tem diminuído, graças a Deus, que é com a morte, assim. Eu tenho quase que o oposto do que uma pessoa depressiva passa. Eu sou muito, muito, muito apaixonado pela vida e por tudo que a vida proporciona, mas é tão apaixonado ao ponto de ficar com muito medo de quando isso acabar. Então, putz, quando eu via qualquer coisa, tipo, no YouTube, livro, série, filme, qualquer coisa relacionada à morte, um personagem morrendo, uma história de alguém que perdeu alguém, putz, isso me angustiava muito, porque eu ficava sentindo, caramba, eu nunca mais vou ver um filme, nunca mais vou ver uma série, nunca mais vou ler um livro, nunca mais vou caminhar, sentir o sol bater no meu rosto, nunca mais vou conversar com pessoas, vou tomar uma cerveja com os meus amigos. Isso estava me angustiando muito. Nunca mais vou conversar com meu filho, enfim. E aí uma das formas assim que eu tentei de resolver esse dilema existencial que eu estava passando foi tentar deixar no mundo alguma coisa que fosse maior do que eu. Né? Então o Pode Saber ele surge justamente para ser daqui a 70, 60 anos, quando o André deixar de existir, algum rastro dele vai continuar pairando sobre a Terra, ainda que no ambiente digital, que é o podcast, né, que é o Pode Saber, que de alguma forma tentou levar um pouco de conhecimento para as pessoas. Essa é a segunda parte da resposta complexa. A terceira é justamente... Mas antes de você ir para a terceira, eu vi muito valor no que você falou. Obrigado. Porque você não fez 30 anos ainda. Não, eu acabei de fazer 28. Mas quando você virar a chave dos 30, a percepção é de que 3 décadas, e aí você começa a ter um sentimento de maturidade. Você começa a refletir sobre o que eu ainda irei fazer de relevância para essa próxima década. E aos 30, nessa casa dos 30 anos, você tem muita energia. Muita energia mesmo. Ótimo. Então... Tu tem quantos anos, Davi? Eu tô na casa... Não posso dizer isso, muito embora minha sócia diga que eu, sou um garotinho e que idade é só um número, né? Ela diz, não, mas tu tá ali na casa dos 30 anos eu trouxe aqui no podcast há umas 2, 3 semanas, sei lá, o Rafael Saldanha. Inclusive, pessoal, vamos lá assistir o episódio com o Rafael Saldanha. Que a gente falou de governança e no final do podcast a gente tava conversando lá fora, a Fernanda mostrou uma foto tua pra ele. Esse cara foi meu professor. Eu, legal. Como assim o cara foi professor? O maluco tem... achei que vocês fossem da mesma idade, pô. Olha aí, Fernanda, tá registrado isso aí, tá, pessoal? A gente vai eternizar isso. Da mesma forma que Pode Saber vai ser eterno, tá? Vai ser um importante ativo para a sociedade. Essa frase aqui, tá, que o André falou, já está registrada. André... Mas é muito relevante que você tá... A maneira como você pensou Pode Saber. Porque, de repente você tá quebrando o egocentrismo, tá quebrando o egoísmo, tá se desvinculando de algo que é tão premente na sociedade de consumo, que é consumir, ser feliz, e você tá tendo um pensamento de futuro, de propósito de vida, cara, de levar...
como eu posso dizer? Isso é legado, brother. Cara, quase tudo, É um assim, legado. quase tudo na minha vida, eu não sei se pelo fato de ter sido pai muito, muito novo, eu fui pai aos 17, mas quase todas, não são todas, eu erro muito nisso, mas quase todas as decisões que eu tomo, elas tentam ignorar potenciais ruídos de curto prazo e tentam ser mais orientadas para daqui a 10, 15, 20 anos. Então, o desenvolvimento de um legado, ainda que, né, a gente possa discutir sobre o que seja ou não legado, né, mas quase todas as decisões que eu tomo hoje, elas são voltadas para o longo prazo. Óbvio que o longo prazo ele é formado de inúmeros curtos prazos e que muitos percalços acontecem no meio Sim. do caminho. Mas, cara, quase tudo assim que eu acho de grande valor que pode ser construído e que foi construído quando a gente olha para grandes coisas, elas se deram no longo prazo. Assim, quase nada foi construído rápido e as grandes coisas que foram construídas rápidas, elas se mostraram mais deletérias do que positivas no final das contas, né? E se a gente olha para a história, tu foi professor de história, tem alguns exemplos disso. Na Revolução Francesa, por Não, muito exemplo. relevante o que você está falando. A De grande Revolução, relevância a mesmo. Revolução Francesa, né, que e óbvio que a gente está olhando aqui com as lentes de hoje para um evento que passou há alguns séculos atrás, então a gente tem o benefício da passagem do tempo ao nosso lado, mas lá os ideais de igualdade, fraternidade e liberdade, liberté, égalité, fraternité, né, que eram muito nobres e são muito nobres até hoje, eles descambaram em eventos trágicos, né, com a sessão lá do movimento das guilhotinas, da ascensão de Sim. Napoleão, Sim. né? Então, todos esses movimentos que se propõem grandes, mas se dão num espaço muito curto de tempo, eles criam vácuos que são, muitas vezes, prejudiciais, tanto para a sociedade, de maneira geral, como foi esse exemplo, como para a própria vida pessoal das pessoas. Então, assim, quem, né, no meu ambiente profissional, por exemplo, quem quer ficar muito rico muito rápido, vai fazer besteira. Né? Assim, não existe construção de riqueza que se dê do dia para a noite. É difícil ganhar dinheiro, é muito difícil manter o dinheiro e mais difícil ainda é conseguir multiplicar o dinheiro. E quem tenta fazer isso rápido, né, vai esbarrar em pirâmide financeira, vai esbarrar em, sei lá, algum tipo de golpe aí que, pô, cassino que tá na moda hoje em dia, né, os jogos do Tigrinho, as Blazes e as Bets da vida. Enfim, eu nem lembro por que eu comecei a falar disso, Mas mas eu tenho que te dizer que é muito relevante o que você está falando. Eu estou falando com muita sinceridade para você. O nosso público aqui no Creative Talks, no canal da Creative, se você não se inscreveu ainda no canal da Creative, vai lá, se inscreve, aciona as notificações. Nós temos um conteúdo que tem sido democratizado. Ele é um conteúdo diverso, multifacetado, democrático. E nós fazemos o feijão com arroz, o simples com excelência. Temos também que agradecer, temos um patrocinador importantíssimo, que é a MCI. A MCI é uma empresa genuinamente cearense, é uma empresa de Fortaleza para Santa Catarina, de Fortaleza para São Paulo, com um escritório hoje na Flórida, e eles trabalham com aquilo que nós chamamos de high-end na infraestrutura para cinema e broadcast. Broadcast é toda a infraestrutura para a produção audiovisual de rádio, TV. Então, tudo aquilo que nós utilizamos no estúdio da Creative tem conexão com a MCI. Mas o que você está falando, André, é muito relevante, porque por vezes nós percebemos que as pessoas querem viver o hoje. esquece totalmente do amanhã. Né? E esquecem do amanhã, né? É óbvio que nós entendemos que há uma diferença entre plano e planejamento. Né? Obviamente, eu tenho um plano para 10 anos, para os próximos 10 anos. O planejamento ele pode ser flexível, é bem verdade. E existem elementos de aleatoriedade, coisas que são no campo da imprevisibilidade. Mas das coisas que chamou muito a minha atenção logo no início desse papo que eu estou tendo com você é que, cara, você está pensando a longo prazo e você quer deixar um legado. E esse legado, no que concerne ao podcast, ele é imaterial. Sim. Só que essa imaterialidade no campo das ideias, ela é transmitida e ela interfere diretamente na materialidade de famílias, na materialidade de empresas, de fundações, de organizações não governamentais, de estados, enfim. Mas você ia falar sobre um terceiro termo dentro da sua abordagem e a audiência tá agora naquela curiosidade. Pô, Davi, para de falar, deixa o cara falar. A palavra tá com o André. Qual o terceiro termo que você iria? E o terceiro ponto que me fez criar o Pode Saber foi
no meu microcosmo de atuação, e que ainda é absolutamente relevante, principalmente quando olho para números e métricas de visualização, essas coisas, mas foi tentar dar alguma visibilidade para divulgação científica de maneira geral. Então, eu tenho tentado, e já eu explico por que isso é um desafio, mas tentado trazer convidados, né, que sejam pesquisadores, especialistas, com mestrado e doutorado nas respectivas áreas, justamente para fazer uma interseção entre o ambiente real, digamos assim, né, o dia a dia e a vida das pessoas, com o que tem sido feito em pesquisa de ponta no ambiente acadêmico. Porque eu acho que é isso, né? Assim, é óbvio que uma ideia ela vale muito pouco quando ela não é implementada, mas todos os grandes avanços que a gente teve saíram originalmente de uma pesquisa, seja ela científica, seja computacional. Então, eu acho que o poder de boas ideias ele vai ser vencedor ao longo do tempo, mas se a gente conseguir encurtar esse tempo, dando justamente voz para esses caras, para essas pessoas, homens e mulheres, enfim, que estejam na vanguarda da pesquisa, do desenvolvimento intelectual, eu acho que a gente consegue não só se enriquecer enquanto pessoa, mas gera o que o pessoal da economia chama de externalidade positiva, né? Que são fatores que são benéficos para além do que a gente estava esperando. Né? Então, eu tenho um exemplo fácil aqui, que para dar um dos primeiros episódios que a gente gravou, ainda na casa antiga, foi sobre neurociências. Né? E eu levei o professor Igor e o professor Tawili, que têm doutorado. Um tem doutorado em neurociência, o outro tem doutorado em ciências médicas, justamente para falar de quais eram os avanços que a gente via recentemente no campo de neurociências, especificamente na parte de comportamento. A gente queria entrar na parte de estresse, mas acabou não tendo tempo, o podcast ia ficar muito longo. Mas algumas ideias que eles deram lá de como a gente pode modular o nosso comportamento para ter uma vida mais saudável, ter mais qualidade de vida, cara, eu mesmo comecei a usar. E são coisas bobas, tipo, parar de usar o celular na hora de dormir, antes de dormir, assim. Trocar o celular por uma leitura de um livro leve. Eu tenho um perfil assim mais técnico, então eu gosto muito de ler não ficção e não ficções técnicas. A gente conversou sobre isso. Eu falei, cara, troca por um romance, uma comédia, um livrinho mais tranquilo, e melhorou o meu sono, assim. Então, é basicamente isso, né? Então, pode saber, a resposta simples, né, de por que eu criei o Pode Saber é porque eu fiquei com vontade de fazer alguma coisa no ambiente digital. E a resposta mais complexa era para, alimentar o meu propósito profissional que ele vinha se perdendo, de fazer a diferença na vida das pessoas. 2, de lidar com o meu próprio dilema pessoal em relação à morte e o que me espera depois daqui. E 3, dar voz, né, para pessoas que não têm, que eu acho que não tem o espaço necessário para ajudar a vida das pessoas de forma mais direta. Então, basicamente por isso. Eu vejo muita nobreza em tudo que você tá falando. Posso dizer pra você, eu tenho lido um livro, até brinco aqui, na Creative, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um clássico. Dale Carnegie. E esse livro fala sobre a arte de como lidar com o ser humano. E aí ele cria várias metáforas, e uma dessas metáforas você quer o mel, então você precisa saber lidar com a colmeia. E em um outro momento ele fala que uma das mais importantes ferramentas para saber lidar com o ser humano, para saber gerir pessoas, envolve o reconhecimento. O pai da psicanálise moderna, né, o Sigmund Freud, fala que as pessoas se movem basicamente de duas formas. 1, o impulso sexual. 2, o desejo de serem importantes, de serem grandes, de fazerem grandes coisas. Então, quando você fala sobre o Pode Saber, você está, de certa forma, no campo empírico, no campo da experiência, provando a teoria freudiana
de fazer uma coisa grande, de deixar um grande legado, envolve, como você muito bem sabe, investimento de tempo, recurso material, perseverança, e vai chegar um momento, logo em breve, né, e Tomara. já está acontecendo, inclusive, de que pessoas influentes que reconhecem o seu talento, elas vão sim financiar, ou de maneira total, ou de forma parcial, e recursos serão, obviamente, né, escalados, monetizados, enfim. Mas uma outra questão muito séria que você falou, e que faz parte desse livro, o, a arte, né, fazer amigos e influenciar pessoas, envolve o reconhecimento. E há uma diferença muito grande, há uma diferença entre reconhecer e bajular. Sim. O bajular é dizer obviedade sobre uma pessoa, e se ela tiver uma condição de discernimento, ela logo perceberá. Reconhecimento é autêntico. O reconhecimento ele é autêntico. Então, vejo relevância no Pode Saber. Obrigado. Vejo relevância no seu trabalho. E eu vejo que você, muito jovem, tem uma preocupação expressiva com o futuro, mesmo sabendo que o futuro é uma perspectiva. Mas não é só uma preocupação. Porque às vezes algo pode me preocupar e eu nada fazer. Mas isso também revela uma outra característica sua, né? Me perdoe aqui Pode, esse fica à comentário que vontade. estou a fazer, mas uma outra característica sua, proatividade. A proatividade de pensar e executar, ir em frente, algo que a juventude precisa sim se inspirar, né? E aí eu lhe faço um questionamento, um jovem economista, mestrando em administração, que representa, né, uma empresa de consultoria, de análise financeira, por que não dizer, monta um podcast e começa a convidar profissionais dos mais diferentes campos. Qual o grande aprendizado que isso tem? Qual o grande aprendizado que você tem experimentado com esse podcast? Uhum. E daquelas pessoas que escutam Pode Saber, o que é que elas dizem a respeito disso? Cara, desde o começo, né, quando o Pode Saber ele ainda não estava materializado, né, era só uma ideia é, o espaço de tempo entre eu pensar no negócio e começar a funcionar foi tipo, sei lá, coisa de 10 a 15 dias, sei lá. Mas nesses 10 a 15 dias, as pessoas que eu conversava foram unânimes, né, em falar que eu deveria focar as conversas. Pô, André, tu trabalha com mercado financeiro, fala de mercado financeiro. Ou então abre um pouco e fala de negócios de maneira geral, né? Que tem alguma relação com investimento em ações, que são empresas. Tu faz administração, tu gosta de analisar empresas, então, né? Vai pelo menos para essa linha que aí fica mais amplo. Mas eu sempre bati na tecla, e eventualmente essas pessoas podem se provar certas e eu errado, mas eu gosto de conversar com pessoas, né, de maneira geral, né? Primeiro, eu poderia acabar a frase aqui, eu gosto de conversar com pessoas, ponto, né? Então, pelo fato de gostar de conversar com gente, eu acho que é legal convidar para o podcast convidados, especialistas, assim, enfim, pessoas de diversos segmentos. Só que a justificativa teórica que eu dou é uma frase que eu acabei falando aqui no começo, que eu acho que as grandes questões, elas são multifatoriais. Então, quando eu consigo usar vários binóculos diferentes para olhar para diferentes direções da realidade... As grandes questões são multifatoriais. São. E aí, quando eu coloco diferentes binóculos para olhar para diferentes lados da realidade, eu consigo, fazendo isso bem feito, obviamente, que certamente é um desafio, né? Quem faz tudo acaba não fazendo nada, mas a gente tenta. Eu consigo enxergar um ambiente 360 graus ou mais próximo de 360 graus e o meu campo de visão ele começa a se estender, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Newton, o Isaac Newton, né? Que ele fala que se ele enxergou mais longe foi porque ele estava apoiado sobre os ombros de gigantes. E o que eu tenho tentado fazer é justamente isso. Eu me apoio no ombro de uma pessoa muito inteligente sobre, sei lá, fisiologia, metabolismo humano, né? Na outra semana eu me apoio sobre os ombros de um cara que entende muito de
sei lá, direitos humanos, né? Que foi o tema da semana passada, que vão assistir, né? Eu soltei antes de ontem. Enfim, né? Então, é isso, assim, eu acho que quanto mais repertório a gente tem, nem que a gente não use, mas deixa ele guardado, quanto mais repertório a gente tem, repertório intelectual mesmo de conhecimento, de conhecer coisas novas, a gente primeiro tanto se enriquece como pessoa, que se eu não conseguir fazer nada com esse conhecimento, ele vai ser meio inútil, né, no final do dia, mas eu acho de verdade que a gente consegue, tendo conhecimento, mesmo que ele não seja muito utilizado, eventualmente ele pode ser utilizado e pode ajudar as pessoas de alguma forma. Eu acredito dessa forma. Então, e, puta, legal, sabe? Tipo, óbvio que essa não é uma ideia que ela surgiu da minha cabeça. Tem muito podcast, tanto a nível Brasil como a nível dos Estados Unidos, né, exterior, que segue essa mesma abordagem, que é ter conversas mais profundas, não é necessariamente profundas, né? Advérbio de modo, né? Mais profundo, não necessariamente profundo. Enfim, se eu tô na borda da piscina, eu desço um pouquinho, eu fui mais profundo, ainda que eu não tenha sido profundo, né? A gente tenta se aprofundar o máximo que a gente pode nos assuntos e, né, tem outras pessoas que fazem isso, né? O Wesley lá no Agari Podcast, por exemplo, ele faz isso muito mais, ele foca de maneira mais geral no âmbito da saúde, só que ele também leva pessoas de outras áreas. Tem o Lutz, tem o Sem Groselha, e tem um que eu sempre falo que ele faz isso, mas o pessoal não concorda comigo, que é o Sócios Podcast. Eu acho que eles fazem sim uma coisa parecida, né, de levar convidados de várias áreas. Essas são suas referências? Aqui no Brasil, sim. E aí tem outros nos Estados Unidos, que é o Andrew Huberman, o Lex Friedman, e são mais eles dois. E assim, todos esses caras que eu falei têm dezenas de milhões de visualizações, né? São podcasts grandes, né? Principalmente o Huberman e o Friedman. Tem, sei lá, 7 milhões e 12 milhões de inscritos cada um. Então são podcasts grandes. Então eu tô falando isso pra dizer que eu dou primeiro uma justificativa teórica de por que eu acho interessante, depois eu mostro, tem benchmark tanto a nível Brasil como a nível internacional, que esse modelo de podcast ele consegue vingar. Ainda que o meu não vingue, eu tenho exemplos de pessoas que estão indo por esse caminho que conseguiram vingar. Então é possível, né? Pode não ser provável, mas é possível. E sendo possível, já basta pra gente tentar, né? Porque tem uma diferença de probabilidade e possibilidade. Possibilidade é sim ou não, probabilidade você tem de 0 a 100% de probabilidade de um negócio acontecer. Então é possível, pode ser pouco provável, mas sendo possível a gente tenta. É basicamente isso que a gente está tentando fazer com essa gama ampla de convidados, né, de campos de conhecimentos diferentes para o Pode Saber. Cara, existe uma frase que eu escutava e ela é meio, como eu posso, peculiar. Legal. Ela é peculiar. Quando eu via a tela de Dom Pedro II, se você olhar para tudo aquilo que foi gravorizado sobre Dom Pedro II, as imagens, o que nós chamamos de iconografia, então nunca Dom Pedro II ele aparece andando de pônei, pescando, brincando. Ele sempre aparece introspectivo, sisudo, entre nuvens, com estrelas para revelar um elemento sacro. Segurando uma espada em cima do cavalo, Então ele, né? na realidade, eu tenho que falar para você de Dom Pedro II, tá? Dom Pedro II basicamente, né? Não Dom Pedro I, Dom Pedro II. Porque Dom Pedro II ele é o primeiro rei brasileiro e Dom Pedro II ele teve uma formação acadêmica muito superior ao seu pai, Dom Pedro I. Uhum. Então ele tem uma formação acadêmica elogiável, né? Teve grandes mentores, Zé Bonifácio também foi mentor de Dom Pedro I, foi mentor de Dom Pedro II, mas ele teve um dos maiores intelectuais, né? Fundador do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, fundador do Arquivo Público Nacional, que foi o Araújo Lima, pai do Partido Conservador, enfim. Mas por que eu estou dizendo isso? Participou da elaboração da melhor Constituição do Brasil, né, pelos historiadores, que foi a de 1824. Na realidade, isso é um tanto polêmico. Você é muito inteligente na sua abordagem, mas isso é um tanto polêmico. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que muitos lançavam a seguinte máxima: Dom Pedro II parece que nasceu velho. Parece que ele não teve infância, o cara já nasceu velho, sempre sisudo, sério. Sempre estava pensando no futuro do país, né? Mas por que eu estou criando essa metáfora aqui? Porque, cara, tu toma uma cervejinha, tu
curte, de repente, não sei, de repente curte uma boa música. Claro, deve curtir uma boa música. Amanhã eu vou Vai pro uma portal. balada e tal, vai Amanhã tem viajar. portal, pô. Pô, tu gosta, tu Gosto, curte, tu é um gosto. cara jovem. Mas você não perdeu algo que é muito precioso, que é a possibilidade de pensar que o conhecimento ele pode ser aplicado para entregar um futuro melhor a partir do conhecimento que gera discernimento, que possibilita uma melhor tomada de decisão. Sim. E você não só transmite isso na sua vida pessoal, mas você também transmite isso para o público, para os seus clientes, enfim. E aí eu tenho que te perguntar, qual é a sua referência nessa área? Como é que você chegou até aqui? Se é um cara da família, se foi um bom livro, se foi um professor. Porque, brother, aqui entre nós aqui, nós temos algumas centenas de pessoas que estão nos assistindo agora. Mas, E essa galera é um insight, às vezes é um elemento que possibilita um tipping point, um ponto de virada. Os iluministas chamavam de, cara, epifania. Eu vou ter aqui uma epifania, ou seja, eu vou ser iluminado por uma nova ideia que pode mudar completamente a minha trajetória, a trajetória de pessoas. E o que por vezes você está fazendo quando você abriu o jogo e disse assim, cara, quando eu pensava na morte, é um negócio desanimador, então por que não criar algo que possa ir para a perpetuidade, que exista mesmo sem a minha existência, quem sabe? Então, o podcast você já falou de referências, mas da vida pessoal, intelectual. Como é que você chegou a essa coisa de ser tão jovem, mas por vezes pode ser visto por alguém como esse cara aí tem uma mente de sabedoria, brother. Esse cara aí deve ter uns 100 anos aí, Não, deve ter uns calma. 70 anos. Não, Que não. parada foi essa? Não, primeiro que pelo amor de Deus, eu me coloco aqui no meu devido lugar. Não tem nada de muito sabedoria. A maioria das coisas que eu faço é copiar outras pessoas. Mas calma aí, Mas- se você me permitir, eu vou dar uma... É tipo assim, um papel de um cara que é um... Nós somos quase próximos de idade, né? É o papel do professor. Não sei se você copia, não. Existe uma diferença entre cópia e inspiração. Os renascentistas, eles se inspiravam na antiguidade clássica e davam uma alma diferente. Mas você via elementos. Então, quem te inspirou nessa área pessoal? Tem aquela máxima, né, que diz que você é a média das 5 pessoas que convive, né? Só que eu não sei se é bem assim. Eu acho que você é a média das 5 pessoas que você vive, mas você também é a média, sei lá, dos 5 livros que você leu, né? Dos 5 ambientes que você frequenta, mais do que as 5 pessoas. Eu acho que você é a média de várias experiências que foram te moldando ao longo da vida. E nesse sentido, sinceramente, assim, não, eu tenho grandes inspirações em pontos específicos, assim, em investimento, em economia, em gestão de empresas, em intelectualidade, em musculação, né, em ambientes diferentes, mas grandes inspirações, assim, eu não sei se eu tenho. Assim, grandes inspirações além do nosso ciclo comum, né? Tem o meu pai é uma grande inspiração. Tenho 2 irmãos, né? Eles são. Mas é mais a minha busca pessoal, assim, de tentar ser sempre uma pessoa melhor, muito pro meu filho. Né? Eu tava conversando um dia desses com um amigo. Eu tenho 28, né? E meu filho tem 9. Ele vai fazer 10 em setembro, então eu fui pai. Quando a minha ex-namorada engravidou, eu tinha 17 anos. Quando o Theo nasceu, eu tinha 18. A gente tava conversando justamente sobre isso, sobre o que ele acha, ele me perguntou, o que tu acha que mudou depois que tu foi pai? Tipo, eu não sabia responder porque minha vida meio que antes de ser pai não existia, assim, né? Então eu pensei, um cabo de 18 anos que acabou de ser pai, a vida dele meio que foi pra sempre ser pai, né? Pô, de 18 anos a gente quase não vive, não aprende muita coisa, só quer saber de, né, enfim, de festa, Balada, de enfim. balada. Eu não queria falar bebedeira, porque teoricamente não pode beber antes de 18 anos, né? Mas quando você é pai muito novo, a tua vida antes e depois do filho, ela meio que se confunde, né? Meio que não existe muito vida antes e depois, porque é uma coisa só. É um cara que foi pai aos 40, tem muita experiência como adulto sendo pai e não sendo pai.
Um cara que foi pai aos 18, lá ele, que foi pai aos 18, ele meio que não tem muita referência do que é ter uma vida adulta longe do filho. E por que eu tô falando isso tudo, né? Porque basicamente boa parte das decisões que eu tomo são tentando ser uma pessoa melhor pra mim, para que o meu filho se inspire em mim. Então, é óbvio que assim, eu tenho muitas inspirações. Uma delas, inclusive, morreu no começo, no final do ano passado, em novembro de 2023, alguns 8 dias antes de fazer 100 anos, que foi o Charlie Munger, que ele é chato falar que ele foi um investidor, mas ele foi um grande investidor, né? Ele foi sócio do Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo. O Buffett, né, que foi o sócio do Munger, se ele não tivesse doado, ele ainda está vivo, né? Ele tem mais de 90 anos. Se ele não tivesse doado em vida metade da herança, da riqueza dele, ele seria hoje disparado o homem mais rico do mundo. Muito mais que Bill Gates, que Elon Musk. Como é o nome do dono da Zara, que é o homem mais rico do mundo hoje? Bernard Arnault. Seria muito mais rico Sim. que ele. Ele só não é porque ele doou 50% das ações dele até hoje, né, da Berkshire Hathaway, que é a empresa dele, em vida para fundações. E na carta do ano passado, essa empresa, Berkshire Hathaway, é uma empresa de investimento. Sim. E todo ano ela escreve uma carta falando sobre mercado, dando algum ensinamento do Munger e do Buffett. A carta do ano passado, referente ao ano passado, né, ela foi disponibilizada em abril, eu acho, desse ano, mas foi referente a 2023. E todo o prefácio dela foi uma homenagem do Buffett ao Munger, que foi esse cara. E o próprio Buffett, né, muito humilde como ele é mesmo, ele falou que o Buffett é esse cara que escreveu, né? Ele foi o engenheiro da Berkshire Hathaway, mas o arquiteto dela foi o Munger. Né? E o Charlie Munger, ele basicamente foi o cara que pensou o maior grupo empresarial que existe hoje no mundo, que é a Berkshire Hathaway. E além disso, né, então, além dele ter feito isso, ele foi um grande filantropo, uma das pessoas mais geniais que eu conheço. Poor Charlie's Almanac, quem quiser procurar o livro dele. Ou Tao, Charlie Munger Tao, T-A-O, podem pesquisar também, são 2 livros excelentes. E que falam sobre investimento, mas também falam sobre vida. E ele me inspirou muito, né? Tanto como um bom pai. Então, né, ele perdeu um filho muito novo. Ele sofreu um AVC, que deixou ele numa cadeira de rodas. Então o cara passou por inúmeros problemas, perdeu o filho, perdeu todo o dinheiro, foi abandonado pela esposa, conseguiu dar a volta por cima, se recuperar e virar um dos homens mais bem-sucedidos financeiramente e familiarmente, né, que eu conheço. Tem outro cara que, e eu juro que é por coincidência, eu não me inspiro só em investidor, mas tem outro cara que é o Lilu, que ele também é um investidor. E eu posso contar a história de vida dele rapidinho? Antes de você contar a história de vida dele, eu tenho uma consideração pra fazer. Pode fazer. Cara, há uma diferença entre... Vou falar sobre etimologia, Uhum. tá? Processo de formação das palavras, Uhum. mas ao mesmo tempo vou falar dos seus significados. Há uma diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. A informação, ela é uma ideia imediata, superficial. É quando eu sei o seu nome, André, é uma informação para mim. Conhecimento é quando eu consigo concatenar, conectar as informações. Legal. Então eu passo a ter o entendimento com a tua idade, tua formação acadêmica, quem são os teus pais, a tua cronologia familiar. E sabedoria envolve algo diferente do conhecimento. A sabedoria, ela envolve eu olhar para o passado, aprender com os gigantes do passado e não ter que repetir os erros que eles repetiram. Então a sabedoria, ela está muito fortemente ligado a algo que os teólogos chamam de um favorecimento sobrenatural. E os iluministas, racionalizadores, diziam que era um insight. Eu tive um insight. Então, eu achei muito interessante a sua humildade. Quando você diz, olha, eu copio e tal, não sei o quê. Ou quando você diz, longe de mim, não sou sabedoria não. Tô... Mas o que eu percebi foi algo bem diferente aqui. Porque como
detetive, eu... Porque o ofício do historiador é investigar. Além de historiador, eu tive a oportunidade, né, de fazer MBA em empreendedorismo, tive a oportunidade de estudar no INSPER. Então, tive uma caminhada bem interessante no universo prático e acadêmico. Legal. Mas o que eu percebi foi a autenticidade de alguém que vai citando fontes de leitura e que vai falando sobre importantes personalidades que são referências dentro da área que você dialoga. Então eu vi autenticidade. Obrigado. E aí a galera do Creative, eu acredito que tem umas boas lições aí. A gente tem que calçar a sandalinha da humildade, né? Temos que saber das nossas limitações, olhar para dentro de nós, pedir desculpas, perdão com sinceridade, desfazer, né, arrogância, achar que nós podemos caminhar e fazer coisas grandes sozinhos. E eu vejo que essa lição que nós estamos tendo nesse encontro, sim, com o André, que é o fundador do Pode Saber que tem tido o nosso apoio, é que nós podemos ter um jovem talento apaixonado pela leitura, que acredita no universo acadêmico e que está dando boas lições sobre vida, coisas simples da própria jornada dele e o que ele almeja fazer. Cara, eu concordo muito, deixa Pode antes ficar da à gente vontade, voltar, claro. porque eu passei muito tempo da minha vida, e muito tempo da vida de um cara de 27 anos, 28, né? Não é tanta coisa, mas assim, eu gastei um período muito bom de tempo, inclusive eu perdi muita oportunidade dentro da própria faculdade por ter sido muito arrogante, assim. Então, eu tinha uma ideia muito fixa na minha cabeça de como que o mundo deveria ser, né? O que já é meio absurdo para uma pessoa ter a arrogância fatal de, na cabeça dela, desenhar um mundo ideal, né? Mas eu fazia muito isso. E mais do que isso, quando pessoas vinham contrastar essa minha visão de mundo, eu atacava com muito ímpeto, assim. Então, na faculdade, né, eu, discutia muito com o professor, né? Eu tive, tive várias disciplinas mais quantitativas, e eu nunca fui um cara que acreditou, e eu continuo não acreditando, mas eu já tenho uma mente muito mais aberta com relação a isso, na capacidade, vai ficar um pouco técnico, mas depois eu explico, na capacidade da econometria acertar a previsão econômica. Né? A econometria é basicamente a mistura da matemática com a estatística, com a economia, para fazer modelos matemáticos e tentar predizer quanto que o PIB vai crescer, qual que vai ser a taxa de desemprego, qual o impacto da variável X na variável Y. Sim. E eu tinha na minha cabeça que nada disso funcionava e que isso era uma grande bobagem. E eu tive estatística 1, estatística 2, econometria 1, econometria 2, econometria 3. E foi muita cadeira, mas foram só 2 professores, né? Um professor para estatística, um professor para econometria. Cara, todas as aulas a gente discutia. Pelo menos, olhando para trás, né? Em minha defesa, pelo menos eram discussões a nível acadêmico que agregavam ali. Mas, cara, eu deixei de aprender muita coisa, principalmente na época da faculdade, por não ter a humildade intelectual de entender que outras pessoas conseguiriam me ensinar coisas que eu não sabia. Ou mesmo coisas que eu sabia, mas eu poderia ver ela de um mesmo prisma. De um outro prisma. Então, cara, ter humildade intelectual, ela não só é interessante para você se enriquecer como pessoa e entender que, cara, a quantidade de conhecimento no mundo é tão grande que não tem como uma pessoa sozinha descobrir todo o conhecimento que existe. E mais do que isso, o conhecimento ele está disperso na sociedade. Né? Teve um economista que ganhou o prêmio Nobel por teorizar isso, né? Que é a tese da dispersão do conhecimento, e que tem uma série de implicações econômicas que obviamente não tem sentido entrar aqui, mas que justamente pelo conhecimento ser disperso na sociedade, não tem como uma pessoa, primeiro, saber tudo, só que mais que saber tudo, não aprender com outras pessoas. E quem não tem essa humildade que tu estava descrevendo, de ter a mente aberta para estar sujeito a novas ideias, nunca... Olha eu aqui comentando outra arrogância fatal, né? Mas eu achei muito importante. A pessoa que não tem a humildade intelectual de escutar, entender e conversar com novas pessoas, ela muito provavelmente não vai construir grandes coisas na vida. Seja no âmbito pessoal, uma família bem-sucedida, um corpo saudável, né? Como também não vai construir grandes coisas profissionalmente. A própria liderança em si, ela precisa ser um trabalho de humildade. Então,
o principal papel de um bom líder é conseguir delegar eficientemente as funções para o resto da equipe. E eu só consigo, quase que por definição, né, delegar bem se eu reconheço que essas outras pessoas são capazes de fazer essas funções. Então, cara, só complementando o que tu disse, eu acho que ter humildade, principalmente humildade intelectual, e que na internet falta pra cá. Eu ia falar palavrão, foi mal. Não, tipo... Na internet falta muito isso para as pessoas. É muito improvável que elas se deem bem na vida, eu acho, né? Eu nem lembro porque eu tenho que lhe dizer que eu vi muito valor no que você falou. De verdade. E eu concordo com o que você está dizendo. E eu acredito que vai ser uma boa lição para a galera que está escutando, uma boa reflexão para empresários, empreendedores. Mas você ia falar uma história... do Lilu. Do Lilu, O Lilu, por favor. Cara, o Lilu, ele é... Depois pesquisem, porque a história dele ele é um cara novo, ele deve ter, sei lá, 50, 55 anos. Mas a história de vida dele é uma das mais desafiadoras que eu já vi em toda a minha vida. Ele é um chinês que quando ele tinha uns 6 anos, teve um terremoto na cidade que ele nasceu e ele perdeu os 2 pais. Aí ele foi morar com os avós dele. Ele tem 56 anos, então isso que eu tô descrevendo é mais ou menos ali na década de 60, 70. E os pais dele, os avós dele, que cuidavam dele, eram muito combatentes do Partido Comunista Chinês, né? Do regime, do regime político da China, o que hoje em dia é crime, mas na época era muito mais. Sim. Então os pais dele foram exilados, né, foram mandados para campo de concentração e ele foi pro orfanato. Os avós Os avós, Perfeito. Os pais morreram num terremoto. E ele foi para um orfanato. Ele foi para um orfanato. Isso ele tinha, 8 a 9 anos, assim. Sim. E no orfanato, ele era muito, muito maltratado. Tanto pelos cuidadores do orfanato, como pelos amiguinhos, pelos coleguinhas da idade dele. É maltratado de cuspir na cara, de baterem nele, de colocarem para fazer as tarefas mais difíceis. E ele, toda a vida, ele cresceu cheio de trauma. Isso a gente tá falando de 13, 14, 15 anos. E todos os pais, né, todos os familiares que iam tentar adotar ele, acabavam tendo que devolver ele porque ele cresceu com esses vários traumas. E aí quando ele fez 16 anos, foi 15 anos, eu não me lembro agora, ele encontrou um casal muito amoroso com ele e que conseguiu ao longo do tempo ir superando esses traumas. Aí ele conheceu uma moça, né, se apaixonou por ela com uns 17, 18 anos, e foi ele, a esposa, essa namorada dele e esses pais adotivos para uma praça fazer um protesto contra o governo. Isso foi mais ou menos em 80 e tantinho, assim. Eu esqueci o nome da praça, mas foi numa Talvez praça... seja a Praça da Paz Celestial. Talvez. Não Foi que sei. teve um massacre. Sim. Um dos maiores massacres. 1989, junho de 89. Pode ser. Na porta da Cidade Proibida. Eu escrevi um texto sobre isso na empresa bem antiga que eu trabalhava, depois eu mando aí pra colocar no link, qualquer coisa. Eu esqueci o nome da praça, pode ser que seja essa, mas teve uma chacina muito grande, todo mundo morreu, todos os amigos e familiares dele morreram, menos ele continuou vivo. E aí, ele desistiu, né? Ele foi para os Estados Unidos, sem saber falar nada de inglês, sem um tostão no bolso. Ele foi como imigrante legal para os Estados Unidos. E lá, ele viveu na rua, fazia um bico aqui, um bico acolá. E aí, né, fazendo uma longa história curta, ele foi a única pessoa da história dos Estados Unidos que foi formada em 3 graduações pela Universidade de Colômbia. E em uma dessas 3 graduações, ele passava fome, obviamente, né, porque ele era muito, muito pobre. E ele viu que em Colômbia, na graduação em economia, ia ter um evento e lá estava escrito buffet, né, buffet de alimentação. Só que não era buffet que estava escrito, era buffet, que é o nome daquele grande investidor que eu falei no começo. Sim. Só que ele não conhecia nada e ele leu como buffet e achou que fosse ter comida de graça. E aí ele foi para esse evento esperando que fosse ter comida de graça, mas não era uma palestra do Buffett. E essa palestra mudou a vida dele para sempre. Porque ele começou a ler e escutar, consumir todo o material que o Buffett produzia. Ele conheceu o Value Investing, que é a filosofia de investimento que eu sigo, que eu uso para trabalhar, né?
que foi o Buffett é o principal divulgador vivo, né, dessa filosofia, e ele enriqueceu fazendo isso, né? Hoje ele tem um patrimônio de uns 2 bilhões e 500 milhões de dólares, e é ele que faz a gestão, ele fazia, né? A gestão, não sei nem o que é que ele... Como, enfim, ele era o gestor da carteira de investimento do Charlie Munger, aquele senhor que eu falei que morreu em Sim. novembro do ano passado, para ativos na China. Que ele era chinês, então ele conhecia muito da economia de lá, e aí ele era o gestor, não sei nem... Enfim, deve estar em processo de inventário, certamente, o patrimônio do Munger, né? Mas ele era o gestor do Munger, então, assim, ele foi... e aqui eu contar essa história, né, em, sei lá, 2, 3 minutos, mas é uma história muito longa e cheia de nuances. Então, ele começou a ter muita briga com os familiares, né? Ele narrando as coisas que ele passava no orfanato. Eu chorei uma vez lendo. Mas eu lhe pergunto, a grande lição Então, que impactou a sua vida. E aí, né, por que eu falei dele? Porque tu tinha perguntado de inspirações. Mas eu achei importantíssimo isso. E eu acho que a capacidade que ele teve de superar desafios reais, problemas reais, ele narra a história, ele não narra se colocando num lugar de vítima. Ele narra a história só contando, explicando os eventos que ele passou, né, enquanto ele viveu. E o output que ele dá dessas apresentações que ele faz falando da vida dele é justamente que o trabalho, a determinação, a perseverança, a dedicação são combustíveis suficientes para mudar a vida das pessoas. Então, ele é uma inspiração muito grande que eu tenho, e outra que não é tão grande assim, mas eu gosto muito do estilo de vida dele, que é o Mick Jagger. E assim, eu não sei se tu sabe, mas ele é um roqueiro, sim, drogadaço, assim, bebe pra caramba. Só que ao mesmo tempo ele é cavaleiro, cavaleiro da rainha, né? Ele é cavaleiro britânico. Ele é um puta intelectual, muito, muito inteligente. Então, eu gosto de gente que é ambivalente, assim, que sabe... Tu já assistiu The Blacklist, a série? Sim. O Reddington. The Blacklist é uma série, né, de um criminoso que ele basicamente se entrega pro FBI porque ele tem alguma relação com a personagem. Tu terminou a série? Não terminei. Porque basicamente ele tem algum tipo de relacionamento com uma moça que trabalha também no FBI. E o Reddington, ele é a personificação da ambivalência que um ser humano pode ter. Mas tudo que você está a dizer, e vou ser muito sincero com você, eu vejo que você fala com muita autenticidade e você vai entregando inputs e vai entregando determinados insights, mas em toda a trajetória que você apresenta, o que eu vejo é a ênfase na perseverança, no trabalho duro, na necessidade de ser resiliente, porque você fala de alguns protagonistas que você se inspira e esses homens vivenciaram essas experiências. E aí você cita o Mick Jagger, né? E aí você conecta a ideia de uma pessoa que é extremamente inteligente, um cara culto, extremamente culto, mas que não, digamos... Que é um puta doido. Pois é um puta doido. Um cara que tem uma vida, digamos, que não segue a métrica ou o formalismo da moral ocidental, da moral cristã, ocidental, judaica cristã, ocidental. Então parece-me que em algum momento, como detetive que me faço aqui às vezes nessa entrevista e nesse momento aqui desse podcast, cara... Ninguém é perfeito. Não, é vida, velho. Cara, puta, que isso. legal, assim. Ninguém é perfeito. E é difícil as pessoas perceberem Nós isso. Nós somos humanos. Né? Assim, Atire a primeira pedra que não tem pecado. É justamente por a gente ser humano que eu gosto, eu sou tão apaixonado pela ambivalência, sabe? Por, sei lá, até o próprio conceito, assim, de bem e mal, eu não sei se ele existe enquanto capacidade de serem operantes no mundo real de forma determinística, assim. Eu não sei se uma pessoa faz o mal porque ela é mal mesmo. E o contrário também, que às vezes é mais frequente. Se a pessoa faz um bem porque ela de fato é boa, porque ela quer parecer boa. Então, essa capacidade do ser humano guardar dentro de si ao mesmo tempo e quase na mesma intensidade amor e ódio,
raiva e alegria, frustração e esperança, é o que eu acho tão legal de justamente conversar com pessoas, assim. Porque é isso, né? Tipo, Então é isso que as pessoas podem esperar do Pode Saber. não sei se tu pode saber. Tu pode saber porque tem uma perspectiva diferente, né? A perspectiva do Pode Saber é mais de educar de forma técnica a audiência, trazendo convidados de áreas Mas o que diferentes. eu tentei agora lançar para você é que as pessoas podem esperar do Pode Saber essa diversidade que você acabou Pode. de apontar. Pode. A diversidade. Pode. De ter boas conversas com diferentes pessoas. E se você tivesse que dialogar com o seu filho? Ele vai vir aqui, viu? Inclusive, ele vai ser entrevistado. Ele já sabe. Eu já conversei com a mãe dele também, que no Dia dos Pais, tá chegando, né? Meios de agosto ali. A gente vai ter um episódio com o Theo, eu e o Theo juntos, conversando sobre pais e filhos, ou sobre vida Qual o infantil. legado que você quer deixar para o Theo? Cara, eu passei muito tempo justamente fazendo essa pergunta pros meus amigos. Eu fazia uma pergunta hipotética pra eles, e que graças a Deus eles nunca me fizeram, que é, cara, imagina que tu tem um filho de 5 anos e que tu vai precisar escrever pro teu filho uma carta que ele só vai poder abrir com 18, 20 anos, né? Eu perguntava qual seria o conteúdo dessa carta. E, cara, o que eu quero deixar de legado pro meu filho é, de alguma forma, né, ainda que eu não seja cristão, mas os valores judaico-cristãos, eles me compõem de alguma forma. Então, primeiro, assim, a primeira coisa que eu queria que meu filho tivesse e que eu tento ajudar ele a desenvolver é a capacidade de empatia. É a capacidade de conseguir se colocar no lugar de outro ser humano e não imaginar o que ele está passando, mas o que essa outra pessoa está passando. Eu acho que se o mundo tivesse, se as pessoas, de maneira geral, conseguissem se sentir mais na pele de outras pessoas, e não como exercício teórico ou retórico, mas se imaginassem na prática vivendo com outras pessoas, puta. Eu entendo perfeitamente. Pode continuar, fica à vontade. Eu fico com vontade de tergiversar muito, mas conversa com. Eu queria que ele fosse aberto a ter experiências novas para conseguir se colocar no lugar do outro. Porque a empatia, ela é um valor muito, muito abstrato, mas que a gente consegue materializar ele quando a gente se expõe a conversar com pessoas diferentes, a sair da zona de conforto, a ter novas experiências. Então, putz, conversa com um mendigo, né? Conversa com um homem trans, uma mulher trans, conversa com um empresário bem-sucedido, conversa com um jogador de futebol, né? Se coloca no lugar de acumular experiências que tu só vai conseguir sentir verdadeiramente o que o outro passa quando tu tentar entender o que ele passa em primeiro lugar, né? Então, ter essa capacidade de empatia é muito importante. Então, é um valor que eu queria muito que ele tivesse. Outro é justamente a curiosidade, né? Então, a maioria dos pais pergunta para os filhos o que ele aprendeu na escola. Pega o filho na escola e pergunta: o que tu aprendeu hoje? Né? A pergunta que eu faço, é meio que o combinado que a gente tem, é que toda semana eu quero que ele me diga no carro, né, quando eu for pegar ele na escola, pelo menos 2 perguntas interessantes que ele tenha feito durante a semana. Justamente para desenvolver nele a capacidade de conseguir formar conexões rápido, conexões neuronais rápidas, né, sinapses rápidas, e pensar em formas de perguntar para o professor que ele acabou de... Então o professor fala, sei lá, a ordem dos fatores não altera o resultado, aquela propriedade básica lá da multiplicação. E aí o professor dá um exemplo de 5 vezes 4 é 20. Então eu quero que ele pergunte se 10 dividido por 2 e 2 dividido por 10 é a mesma coisa. Que obviamente a gente sabe que não é, né? Mas ele pelo menos fez uma conexão de que a ordem dos fatores não altera o resultado. Sim. Isso vale para multiplicação, será que vale para divisão também? Então eu quero que ele consiga fazer perguntas, né? Que é justamente para ele nunca deixar de se interessar por aprender coisas novas. Então, das coisas que eu mais me conectei com você nesse encontro que nós tivemos aqui, que foi uma honra para mim, empatia. Você ressaltar esse olhar de humanização, de dizer que, cara, um importante legado que eu gostaria de deixar para o meu filho
é a empatia. Sim. Então, eu vejo isso com grande valor. Com grande valor. O meu avô, que foi uma grande referência para mim, ele nunca teve um conhecimento acadêmico, mas era a sabedoria de vida que ele reuniu e construiu um patrimônio relevante. Sendo um homem do interior de Boa Viagem, comerciante que foi ganhar a vida na Caucaia, ele acabou construindo um patrimônio, uma arte de reunir ativos a partir da área imobiliária. Teu Isso é um avô. papo que a gente pode ter depois, inclusive. Ok. E ele dizia assim: no melhor momento, saiba sair. Quando as coisas, seja como Pelé e nunca como Garrincha, essa era a metáfora. E Garrincha foi um gênio, mas saia quando as coisas estiverem muito boas. E aí eu vou utilizar essa metáfora do meu avô para fechar esse encontro, mas com um gosto, sim, um desejo de conversar mais, agradecer a participação, agradecer o seu protagonismo aqui, lhe parabenizar pelo Pode Saber, Obrigado. dizer que nós nos sentimos muito honrados em podermos participar do seu podcast como apoiadores e dizer para a nossa audiência que boas reflexões foram feitas por um jovem economista, mestrando em administração, voraz leitor de livros, pai, muito jovem, e pode nos fazer refletir sobre perseverança, sobre empatia, sobre família, sobre valor, sobre gratidão. Então, André, muito obrigado pela presença. Pô, eu que agradeço o espaço. Muito bom a conversa. Uma honra para mim, cara. Com toda a sinceridade, o que eu estou a lhe dizer é reconhecimento e não bajulação. Obrigado, cara. Obrigado. Gente, fiquem então atentos. Mais uma vez aquela chamada. Quem não se inscreveu no Pode Saber, por favor, vai lá, se inscreve no podcast, tá? Conecta lá as notificações, porque toda semana conteúdo novo e dinâmico e com esse jovem que é uma fera, tá? E você que não se inscreveu ainda no Creative, cara, nós somos estúdio, somos produção de conteúdo, nós somos produção de conteúdo para o Brasil. Então vai lá, se inscreve, aciona as notificações e não deixe de mandar, obviamente, a sua sugestão de novas pautas, de novos conteúdos que possam me interessar. Um abraço a todos, uma boa semana e até o próximo Creative Talks.